Fala aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego Veras e eu estou trazendo mais um vídeo sobre limites aqui no canal. Se você está chegando agora, tem uma playlist sobre limites que tem os teoremas, tem as propriedades, exercícios, tem bastante coisa de limite, dá uma olhadinha lá. Inclusive o link está aqui na descrição. E nesse vídeo aqui vamos falar do limite de uma função composta, tá? Ou seja, quando você fizer o limite de uma composição de f com outra, de duas funções, isso aqui vai ser o resultado da avaliação da função no ponto da limite desta funçãozinha g, tá? Uma das condições aqui é de que se o limite dessa função g for igual a um valor, vou chamar de b, tá? Isso aqui quando x tender a a. Isso aqui é um resultado igual a b, tá? Então, outra condição, e se o limite da f de x, quando x tender a este bzinho aqui, será igual a f avaliada no ponto b, tá? Já dando um spoiler de assuntos futuros de limites, isso aqui quer dizer que f é contínua em x igual a b. Isso aqui é uma condição de que f seja contínua, tá? Mas, por enquanto, ainda não se está em continuidade de funções, apenas de limites de funções, pelo menos aqui na nossa playlist. Então, vamos tomar esta condição de que quanto mais próximo de x de b estiver o valor de x, mais próximo de f de b vai estar a função f de x, tá? Então, se o limite da g, quando x tender a é igual a esse b, e aí quando x tender a esse bzinho, a f, o limite dela é igual a f de b, então nesse caso aqui nós temos que limite, vou fazer assim, de f composta com g, tá? De x, quando esse x tender a a, será a função f avaliada neste ponto aqui, limite da g de x, quando x tender a a, tá? Que seria aquele f de b, né, ó? Seria exatamente aquele fzinho de b, seria esse b. Claro, mas para que isso daqui venha para cá, a gente tem que demonstrar pela definição, tá? Antes de fazer essa demonstração, só ver um exemplo aqui, só para ficar um pouquinho mais prático para a gente, mais didático, e pelo menos saber o que a gente está, sobre o que a gente está trabalhando, né? Veja só, se a gente tiver, por exemplo, aqui, limite da raiz enésima de x, quando x tender a a. Como é que fica isso aqui? Ó, a função composta, né? Isso aqui pode ser uma função composta. Você tem aqui f é a raiz enésima e g de x igual a x. Então, você pode pensar nessa composição assim, ó. F de x é igual a enésima raiz de x, g de x é igual a x. Tá? Você pode pensar nessa composição. Então, aqui o que vai acontecer? Vai ser f do limite da g de x, não é verdade, ó? F é quem? É a raiz. Então, o limite vai entrar lá dentro dessa raiz aqui. Ele vai entrar aqui dentro, ó. Então, vai ficar enésima raiz do limite de x quando x tender a a. Limite de x, propriedades do limite, uma propriedade anterior, tem aqui na playlist, é igual a a. Ah, então isso aqui fica enésima raiz de a, tá? Então, de certa forma, aqui a gente já mostra uma outra propriedade, após nós provarmos esse teorema, né? Nós temos uma outra propriedade aqui, limite da enésima raiz de uma função, tá? Quando x tender a a, esse limite vai lá para dentro dessa função, porque aqui tem uma função composta, ó, raiz de outra função. Então, vai ser igual a raiz do limite desse carinha aqui. Então, vai ficar enésima raiz do limite da f de x, quando x tender a a. Certo? Então, com o teorema do limite de uma... Vamos ver outro exemplo aqui. E aí, com base nisso, a gente pode fazer até outro exemplo aqui, né? Limite da raiz cúbica de 7x mais 1.
Então, veja, a função composta aqui, a raiz cúbica, e aqui quando x tender a 2, vai ficar o limite da raiz, ou vai ficar a função raiz do limite de 7x mais 1. Então, aqui vai ficar raiz cúbica do limite de 7x mais 1. Tranquilo. Aí aqui a gente já sabe, o limite da soma é a soma dos limites, então fica a raiz cúbica do limite de 7x mais do limite de 1, quando x tender a 2 e quando x tender a 2. Certo? Aí aqui, a constante pode sair desse limite, outra propriedade anterior do limite. Limite de uma constante é a própria constante, então ele fica raiz cúbica de 7 limite de x quando x tender a 2. Mais limite de 1 é 1. Bom? Limite de x quando x tender a 2 é 2. Então fica raiz cúbica de 7 vezes 2 mais 1. Tá? Resposta, raiz cúbica de 14 mais 1, raiz cúbica de 15. Legal, né? Muito bem. E aí agora, para que a gente possa fazer isso, vamos provar agora o teorema do limite da função composta. Vamos lá. Pois pronto, pois é esse teorema que a gente quer mostrar, né? Se o limite da função g, quando x tender a A, é igual a b, e se o limite da função f, quando x tender a este b aqui, é igual a f de b, então o limite da composição dessas funções, quando x tender a A, vai ser igual à função f avaliado no limite da função g, quando x tender a A, tá? Então, beleza, vamos começar por aqui, por essa condição aqui. Vamos começar dessa condição. Eu tenho limite da f, quando x tender a b, é igual a f de b, tá? Se isso for verdade, quanto mais próximo de b estiver x, mais próximo de f de b estará f de x. Então, vamos da definição do limite, né? Então, se eu disser que a distância de x até b é menor do que um delta 1, né? Então, a distância de f de x até esse f de b é igual a um delta, é menor do que um epsilon 1, no caso, né? Só que aí, por enquanto, eu quero ter que fazer mais geral. Não vou dizer que é exatamente o x, tá? Sabendo disso daqui, eu posso fazer assim. Limite de uma f de x. Vou chamar aqui um f de... tem que ser outra letra aqui, para não confundir, tá? Um f de y, tá? Y não quer dizer que a variável... Vamos fazer f de z, para não confundir, não pensar que é a variável dependente, né? Limite de f de um certo z, quando esse z tender a b, vai ser igual a um f de b, tá? Então, quanto mais próximo de b estiver esse z, né? Mais próximo de f de b vai estar a função f de z, tá? Então, com base nisso, eu vou ter o seguinte: se a distância desse z até esse b for menor do que um delta 1, tá? Então, a distância dessa função f até esse valor aqui, f de b, será menor do que um epsilon 1, tá? Da definição de limites. Beleza? Aqui como, né? Aí agora eu vou voltar para cá. Vou olhar para essa daqui, tá? Quanto mais próximo de A estiver x, mais próximo de B vai estar a função g, tá? Então, de novo, ó, como limite de g de x, quando x tender a A é igual a B, tá? Então, vamos dizer que a distância de x até A é menor do que um delta 2, tá? A distância de x até A é menor do que um delta 2, vamos dizer assim, tá? Então, a distância de g de x até esse b é menor do que um epsilon 2. A distância desse g de x até b é menor do que um epsilon 2. Beleza, né? Aí, aqui a gente pode observar uma coisa, olha só. Vamos olhar para isso daqui e vamos olhar para isso daqui. Lembrando que esses números aqui são pequenos, né? E eu tenho uma função, a distância de uma função até esse b, né?
e eu tenho a distância desse ponto até esse B. Então, essa função, quando avaliada nesse valor de x, vai dar um número, né? Se esse número aqui, ó, for igual a esse z, o que que acontece? Isso aqui vai ser menor do que esse ΔI, tá? E se isso for verdade, se isso aqui for menor do que esse ΔI, então esse z aqui vai ser f de g de x, menos f de b vai ser menor do que esse ε1 aqui, tá? Então, veja. E aí, se a gente olhar aqui, ó, isso é verdade e isso é verdade. São as hipóteses. Então, x estando pertinho de A, G vai tender a B. E aí, esse Z tendendo a este B, F vai tender a esse F de B. Então, o que que acontece aqui? Olha só. Quando esse G está próximo de... melhor. Quando x estiver muito próximo de A, a distância de x até A for menor do que esse ΔI, então, dado isso aqui, ocorre isso. A distância desse x até esse B é menor do que esse ε2, ou seja, G está ficando muito próximo de B, tá? Aí, isso daqui é equivalente a isso, tá? Onde esse Z pode muito bem ser esse G. Então, se ocorrer isso daqui, a distância desse G até B for menor do que esse ΔI, então ocorre isso daqui. Tá? Então, seguindo esse caminho lógico, eu posso fazer esse Z igual a esse G aqui, né? Então, nós temos aqui o seguinte. O que que nós temos? Associando, né? Associando G de X a Z, né? O que que nós vamos ter? Distância de X até A, tá sendo menor do que esse ΔI aqui, por exemplo, né? O que que vai acontecer? Quando o X for muito próximo de A, isso aqui é muito próximo disso, eu vou associar esse G com esse Z, então esse Z fica próximo de B, ocorre o quê? Ocorre isso daqui, que F deste Z está muito próximo de F de B, sendo esse Z associado ao G de X, então nós temos que F de G de X menos F de B, a distância aqui deles é menor do que esse ΔI. Tá? Então, nós conseguimos demonstrar isso. Aí, a gente pode deixar isso aqui na forma comum, né? Isso aqui vai ser o meu delta, seja o delta, né, o menor entre esses ΔI e ΔI, né? Sendo o menor entre eles. Então, a gente vai ter que a distância de x até A menor do que esse delta. Então, F avaliado na G de X, a distância dele até F avaliado no ponto B é menor do que um epsilon, tá bom? Então, nós chegamos. Isso aqui significa que quando o x tende a A, esse aqui tende a F de B. Então, nós temos que limite de F de X, né? F de G de X, quando o x tender a A, né? O x tende a A, esse aqui vem para cá, é igual ao que? F de B. Quem é B? B é limite da G, tá? Então, é F avaliado no limite de G de X, quando o x tender a A. Pronto? Então, mostramos isso. E com isso, a gente mostra a propriedade da raiz, né? Que eu já mostrei, já escrevi antes, né? A gente mostra que o limite da n-ésima raiz de uma função f, quando esse x tender a A, é igual a n-ésima raiz do limite desta f de x, quando o x tender a A, que é uma função composta. E nós demonstramos isso também, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Considere se inscrever aqui no canal, se vocês não são inscritos. Deixa o like, vamos compartilhar o vídeo, vamos divulgar o conhecimento, pois o conhecimento é livre. E desejo a todos bons estudos e até o próximo vídeo.